Bom dia, meus irmãos, como passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Nós vamos estudar hoje um capítulo muito interessante a respeito de Jesus. Ele é chamado de Verbo. E o que é interessante nesse capítulo, porque nós temos na Bíblia o que nós chamamos de 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E João, ele começa escrevendo o livro, né, do seu evangelho, que é o evangelho de Jesus. Ele começa diferente dos outros. Os outros eles falam no comecinho, para falar a respeito do Senhor Jesus, começam na genealogia, começam falando do nascimento, falando sobre o preparo, né, de João Batista, que nós conhecemos. João, ele vai numa linha diferente, ele começa a apresentar Jesus de uma forma diferente, ele já vai direto no impacto de divindade da pessoa de Jesus. Ele já coloca Jesus, apresentando Jesus como algo assim extraordinário, algo grande, impactante. E quando nós começamos a ler o Evangelho de João, a gente já de cara já começa a ver uma coisa tremenda da pessoa do Senhor Jesus. Então, vamos estudar um pouquinho. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, né? E o versículo 14 já diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João, ele testemunhou Jesus de uma forma muito pessoal, andava com ele, se alimentava com ele, sentava na mesa, né? Comiam juntos, andavam juntos, mas João ficou impactado quando ele teve uma revelação de quem Jesus realmente era, né? Ele ficou assim admirado com a sua divindade, a sua glória, o Filho unigênito do Pai, o único Filho de Deus Pai, o Senhor Jesus. E João, ele fala de Jesus de uma forma muito particular. Enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresentam a humanidade de Jesus, o evangelho de João apresenta a sua divindade. Então ele coloca Jesus lá na criação, né? Quando você vê, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus, ele estava no princípio da criação. Quando nós vamos lá em Gênesis e a gente observa no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E chega um momento que Deus diz: haja luz. Aquela luz que aparece ali não é a luz do sol nem da lua, porque esses astros foram criados depois. Então aquela luz que é um facho para as coisas serem criadas, né? Aquela luz é o próprio Senhor Jesus. E João chama ele, né, de luz dos homens. Ora, ele estava no princípio com Deus no momento da criação. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo foi feito por intermédio dele. Então o Senhor Jesus, ele é participante da criação ali de uma forma incisiva, e nada do que está aí, né, que a gente conhece como vida, está sem ter sido por intermédio dele. Agora veja, como é que João sabia de tudo isso? Porque quando eles liam a Bíblia da época, as escrituras da época, que era o Torá, né, o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né, escrito por Moisés, eles tinham o que nós temos hoje, né, no livro de Gênesis: do princípio criou Deus os céus e a terra. E quando João está escrevendo, ele está colocando Jesus como um agente ali junto, criando todas as coisas e sendo o próprio Deus. Observa-se que Jesus
deve ter falado algumas coisas para ele sobre isso, né? Então, nós entendemos que Jesus ele revela detalhes da criação, ele sendo que coloca a luz ali naquele lugar para as coisas serem criadas. E olha só o que diz Colossenses 1, do 15 ao 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Veja, Jesus, ele é, ou seja, ele sempre existiu, ele não foi criado, ele não tem um princípio. Jesus, ele criou o tempo, ele criou a matéria, criou tudo. Então, quando a gente lê no princípio, ele já existia, ele já estava presente. E olha só, vamos continuar aqui. O próprio Jesus deu testemunho da sua pré-existência. Capítulo 8, 58 de João. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Abraão é a origem do povo judaico, né? Então, ele estava falando, antes que o patriarca de vocês existissem, eu sou, eu sempre existi. Ele está fora da linha do tempo. Olha o que diz João 17,5. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus tinha consciente de quem ele era, ele sabia qual era a sua glória, o seu poder, e ele se esvaziou de tudo, né? Os apóstolos testemunharam sua pré-existência também. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Olha só, nós andamos com ele, nossos olhos viram, né, tudo, nossas mãos apalparam as mesmas coisas e olha, nós vimos claramente que foi algo assim sobrenatural, algo de Deus foi manifestado. Eles ficaram realmente impactados com tudo e eles foram testemunhas da sua pré-existência. O que eles ouviram do Senhor Jesus, eles tinham clareza que Jesus era Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais, né, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja, esse versículo de Hebreus, ele revela de uma forma extraordinária, né, a sua divindade. Porque antigamente Deus se manifestava para Israel através de profetas, né? E agora ele é revelado a nós através da palavra, pelo Filho. Por isso que ele é chamado de verbo. O verbo é o que dá sentido à frase. É a ação, né? Quando você tira o verbo da frase, ela perde o sentido. Então, por isso que Jesus é chamado de verbo. E olha, Deus falou através dos seus profetas de muitas maneiras, né? Pelos profetas nós conhecemos pela história, quando ele se revelou através do profeta Samuel, profeta Daniel, né, e tantos outros. Mas hoje, se nós quisermos ter uma revelação de Deus, é através do Senhor Jesus, é através do Filho, através da palavra.
Por isso que quando a gente enfatiza a questão de estudarmos a pessoa de Jesus, ele é o cerne de tudo. O Velho Testamento, ele foi todinho escrito, né, historicamente falando, para apontar para a pessoa do Senhor Jesus. E de Jesus para frente, os evangelhos para frente, você vai ver em Atos, Romanos, você vai ver Paulo, todos falando a respeito da pessoa de Jesus. Então, tudo foi criado por ele, para ele, e tudo funciona, tudo no mundo está em funcionamento porque ele controla, né, através da sua palavra. Ele criou e ele sustenta, né, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Muito forte essa palavra. E a sua encarnação foi algo sobrenatural também, foi surpreendente. Imagine até que ponto ele foi, né? Ele se destituiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua posição, de todos os seus privilégios. E ele se infiltra nesse mundo num corpo limitado, que é o nosso corpo. Sentiu frio, sentiu fome, sentiu dor, sentiu necessidade, sentiu tudo que nós sentimos. Ele habitou entre nós, ele veio cheio de graça, de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele era a expressão do próprio Deus. E ele veio na plenitude dos tempos, como nós vimos, né? Nós já estudamos sobre isso. Ele veio no momento certo, ele tinha que vir naquela época, porque era necessário aquele momento, era o momento crucial de tudo. E vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, a lei que estava condenando e matando todo mundo, e que mata até hoje, né? A lei que condena, né? Porque não há um justo sequer, ninguém conseguiu cumprir a lei. Então ele veio com um desafio muito grande. Imagina uma pessoa que já nasce tendo que se policiar o tempo todo, né? Sobre todo o seu ministério. Embora que a sua natureza era tão incrível, Jesus era uma pessoa tão correta que ele não pecava, ele nunca pecou, é uma coisa assim normal. A decência, a bondade, o amor é a sua essência, a sua pessoa. Então a lei ela já estava, né, na prática, né, desde Moisés, né, a lei estava imposta, a lei para todos os homens. E Jesus ele vem e ele cumpre a lei. E o que eu tinha acabado de falar agora, né? Ele se esvaziou de todos os tributos e da sua divindade, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é um exemplo de obediência, né? Jesus é o exemplo de humildade. Jesus é um exemplo de focar no objetivo, num plano maior. Então Jesus se esvazia, né? Ele, em nenhum momento ele quis mostrar que ele era grande. E embora a gente sabe sobre a sua glória, a sua divindade, mas ele, com muita humildade, sempre se colocou como servo sofredor. Sua encarnação o qualificou como nosso sumo sacerdote. Nós estudamos no Velho Testamento que o sumo sacerdote é quem fazia a expiação dos pecados, né? Então ele fazia o sacrifício, e quando ele sacrificava um cordeiro para fazer a expiação dos pecados, ele representava o povo, né? Ele fazia uma ponte, uma ligação entre Deus e os homens, né? Então o sumo sacerdote ele tinha um papel de resolver a questão, de passar a limpo, né? Para que as pessoas pudessem retomar suas vidas isentas de culpa, de pecado. Mas Jesus ele é um sumo sacerdote eterno, né? O livro de Hebreus fala isso. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos,
para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Olha só, ele é um sumo sacerdote com propriedade. Ele é um sumo sacerdote que, para fazer expiação, ele sabe o que nós passamos, né? Então, o trabalho que ele vai fazer de expiação de pecado é com argumentação. Ele sabe o que nós passamos, e é interessante que ele, sendo o próprio Deus, né? Ele assume uma posição maravilhosa, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, morreu, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Ele sabe o que nós sentimos, ele sentiu na pele, né, o que é viver nessa terra num corpo humano. Então é um sacerdote eterno. Então ele não é um sacerdote até um certo tempo, porque o sacerdote, ele morria e assumia o outro sumo sacerdote, que não conhecia, às vezes conhecia só de ouvir falar, né, a pessoa que ele ia fazer a expiação do pecado. Mas Jesus conhece desde o nosso nascimento até a nossa morte. Ele é um sumo sacerdote que pode nos atender a qualquer momento. Ele deixou seu trono de glória, esvaziou-se de alguns dos seus atributos divinos, foi introduzido no mundo pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Nasceu, viveu e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus está trabalhando. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que palavra maravilhosa! Então, João, ele revela Jesus dessa divindade, e Ele é a luz dos homens. E quando nós começamos a entender que Jesus é essa pessoa grande e maravilhosa, nossa mente, nossa forma de crer em Deus muda. Porque é muito vivo, é muito real, é muito incisivo em todas as áreas de nossas vidas. É algo muito pleno todos os dias. Quando nós nos conectamos ao Senhor Jesus, falamos com Ele, participamos dos nossos problemas, das nossas necessidades, nós podemos crer que Ele já no mundo espiritual já começa a trabalhar em nosso respeito, sobre as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Ele é um sumo sacerdote que está ativo ali. Então Jesus, sendo isso, quando Ele veio ao mundo, né, no livro de João a gente vai constatar isso, que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? João relata isso lá no capítulo 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, olha, nós temos essa propriedade de sermos chamados filhos de Deus, porque o Senhor Jesus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, na sua realeza maravilhosa, né, Ele nos incluiu e nos fez participante do seu reino. E o Evangelho é isso, na compreensão simples do Evangelho é isso, de um Deus tão incrível, Criador de todas as coisas, se esvaziou, se fez carne, habitou entre nós, se relacionou conosco, entendeu as nossas fraquezas, revelou que Ele era o Deus, né, o próprio Deus, mostrou para nós um novo e vivo caminho, mostrou que nós pudéssemos ser vencedor da morte, né, junto com Ele, e Ele ressuscita, testemunhas vê que Ele realmente ressuscitou. Ele é um Jesus histórico, né? O calendário que vivemos hoje é um calendário cristão a partir do nascimento dele, é uma evidência, Ele é real, Ele é o Deus mais impactante que já existiu ao conhecimento dos homens, ele é vivo e verdadeiro. A sua palavra tem inúmeras testemunhas reais
né, que conviveram o dia a dia, e muitos milagres que ele fez nem foram escritos, né, como dizem os próprios apóstolos. Eles dizem que a maioria dos milagres que Jesus fez nem foram relatados. Então o Senhor Jesus é esse Deus maravilhoso que João revela. Eu queria compartilhar com vocês, né, como nós temos estudado o ministério do Senhor Jesus. Esse capítulo 1 de João, ele é diferente dos outros. Jesus é apresentado como uma divindade que estava na criação, que estava ali presente, criando tudo. E ele sempre existiu, ele está fora da linha do tempo. O tempo é criação dele, né? A matéria é criação dele. Ele é o Senhor, ele é um Deus maravilhoso. Espero que essa aula tenha ajudado você a crescer em fé e ter uma revelação melhor, cada dia mais, né, da pessoa do Senhor Jesus, que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, e que essas aulas tenham abençoado a sua vida também, né? Faça um comentário, deixa um like aí, né? E semana que vem nós vamos estudar mais alguma coisa do seu ministério. Que Deus abençoe os irmãos e tenha uma boa semana. A graça e a paz.